Parte 3 do ABC de Eletrodinâmica. Hoje eu queria só pincelar umas paradas que esqueci de falar na parte 2, mas que eu vou estar falando aqui. Não é muito complicado, é bem rapidinho, né? Então vamos que vamos. Esse é um vídeo curto, esse aqui, espero. Eu esqueci de falar do amperímetro e do voltímetro. O que são essas ferramentas aí? Bom, vamos começar pelo amperímetro. O amperímetro, como o nome já diz, ele vai medir os amperes. Ou seja, você tem o I, a corrente, que é coulomb por segundo, que vai ser dado em ampere. Certo? Bom, e como é que ele funciona na prática? Eu vou desenhar aqui um circuito aqui. Com o amperímetro aqui. E eu vou falar que ele é um resistor de uma bateria de 4 volts e um resistor de 2 ohms. A gente sabe, pela primeira lei de Ohm, que U é igual a R vezes I. 4 é igual a 2 vezes I. I é igual a 2 ampere. Então, esse amperímetro está acusando uma corrente de 2 amperes, certo? Depende. Depende se ele é um amperímetro ideal. O que é um amperímetro ideal? Quais são as características de um amperímetro ideal? É 2 amperes se for ideal. Eu escrevi aqui, se for ideal. Normalmente as questões são boazinhas e manda você considerar ideal o voltímetro e o multímetro. Se for ideal, o que é um ideal? Cara, você tem a resistência dele tendendo a 0. E por que a resistência dele tem que tender a 0? Bom, imagina que esse amperímetro na verdade tem a resistência de 1 ohm. Você concorda que isso aqui já não é mais válido, esse cálculo que a gente fez aqui? Agora vai ter que ser U, que é 4 volts, é igual a R, ou REC, que é agora de 3 ohms vezes a corrente. Então a corrente agora vai ser de 4 amperes sobre 3. Entendeu? Então ele vai estar acusando uma corrente diferente do circuito, porque o amperímetro ele não vai estar ali o tempo inteiro. Normalmente você vai colocar ele ali para saber quanto de corrente está passando no circuito. E não está passando 4/3 de ampere, está passando 2 amperes normalmente. Então, quanto mais perto de 0 a resistência interna do amperímetro for, melhor ele vai ser, mais ideal ele vai ser, certo? Isso vocês não tem que se preocupar muito assim, porque as questões normalmente falam, consideram um amperímetro ideal, a resistência igual a 0. Outra coisa, que eu coloquei ele em série. Por que eu coloquei um amperímetro em série, ou seja, ele seguindo um fluxo único de corrente? Eu vou te mostrar o que acontece quando você coloca um amperímetro em paralelo no circuito para ver a merda que dá. Isso aqui é o meu amperímetro. E lembra que eu falei que o amperímetro ele tem a resistência tendendo a 0 e o ideal tem a resistência igual a 0? Bom, o que vai acontecer? Você tem aqui basicamente um fio sem resistência, ou seja, a corrente inteira vai passar por aqui. O que vai acontecer? Curto-circuito. Esse resistor aqui está fora, certo? E vai causar curto, provavelmente vai queimar e tal, então não vai ser nada legal, você vai queimar o teu circuito. Basicamente, acho que é... isso que eu falei do amperímetro. Deixa eu ver aqui, ele mede a corrente, portanto em série, e o ideal ele é com resistência tendendo a 0. O voltímetro ele já é um pouco diferente, mas segue a mesma lógica. Eu vou mostrar aqui que o voltímetro ele vai medir a voltagem. Eu não vou nem escrever isso, já é meio óbvio. Eu vou mostrar aqui como ele funciona na prática. Vamos para a parte mais técnica aqui. O voltímetro ele vai ser sempre colocado em paralelo e eu já explico o porquê. O voltímetro serve a medir a voltagem e, mesmo exemplo de antes, 4 volts e 2 ohms. Qual é a DDP, que é a voltagem, que esse voltímetro vai estar acusando? Sem conta, não preciso nem fazer conta, porque eu já sei que é 4 volts. Vou botar aqui DDP. 4 volts. Por que eu sei disso? Porque, ora, a bateria é de 4 volts. E você só tem um resistor para dissipar toda essa DDP. Ou seja, essa DDP toda vai cair em cima do resistor. E quando você vê a DDP desse resistor, vai ser exatamente a DDP da pilha. Ou do gerador. E se eu fizesse um outro circuito aí, um pouco diferente, com 2 resistores em série, um de 2 ohms, outro de 2 ohms e uma pilha de 4 volts, e eu colocasse o voltímetro aqui. Ora, sem fazer conta nenhuma, pelo fato dos resistores serem iguais, eu sei que o voltímetro vai acusar uma DDP de 2 volts. Como eu sei disso? Dá pra fazer de cabeça, mas eu vou mostrar aqui o passo a passo para quando vier questões mais difíceis vocês conseguirem fazer. Bom, a gente sabe que U é igual a REC I, sempre. U é igual a REC I. Qual é a REC? 4. Qual é o 4 também? 4 é igual a 4 vezes I. Opa, sei que a corrente é de 1 ampere.
certo? Porque 4 é igual a 4 vezes 1. Então, o que eu sei? Que a corrente é de 1 ampere. E eu sei que a DDP que vai estar... deixa eu dizer outra coisa. A DDP do ponto A e B. Como é que eu calculo o AB? É igual a REC de AB vezes I, certo? Ora, qual é a DDP de UAB? Eu quero saber, UAB. Qual é a REC de UAB? 2 ohms. E qual é a corrente? A corrente é de, a gente calculou, deu quanto? 1 ampere. O AB é igual a 2 ohms. Tá, recapitulando. O que eu fiz aqui? Eu usei U igual a RI no circuito inteiro para saber a corrente do circuito inteiro. Descobri qual é a corrente que passava ali, né, no trecho que eu queria. E usei a primeira lei de Ohm de novo para poder calcular aí quanto é que vale a DDP entre os pontos A e B. Tranquilo? Bom, como vocês já viram, nesse caso aqui o voltímetro está sempre em paralelo. Paralelo, tô escrevendo paralelo com o mesmo, porque para vocês entenderem, paralelo, lembra, o voltímetro mede o U, ele mede o DDP que é o U, ele é em paralelo, e o amperímetro, ele mede o I, então ele vai ser em série, tá, com o circuito. Dica aí do Léo Gomes, do Descomplica, aí dá os créditos para esse professor incrível, certo? O voltímetro ideal, ele tem a resistência tendendo ao infinito. Nossa, parece um peixe, um infinito. Por que isso? Ora, eu vou te mostrar, primeiramente, por que a resistência tem que ser infinita e o porquê dele ser colocado em paralelo. Você tem aqui o resistor e você tem aqui o voltímetro. Vamos supor que ele tem uma resistência baixa, normalmente vai acontecer o quê? Curto-circuito. Normalmente curto-circuito. E outra coisa, se for uma resistência, mediana, for duas resistências iguais, 1 ohm e 1 ohm, ele vai continuar medindo aqui a DDP certa. Tipo, não vai fazer diferença no cálculo. Vai fazer mais se a resistência for infinita, porque vai passar de fato pouca corrente nele. Você não quer que passe corrente no voltímetro, beleza? E por que ele tem que ser colocado em paralelo? Ora, porque já que a gente sabe que ele tem uma resistência tendendo ao infinito, se a gente colocar ele em série, o que vai rolar? Não vai passar corrente aqui. No circuito inteiro, não vai ter corrente. Por quê? U é igual a R vezes I. Qual é a regra desse circuito? U é igual a infinito vezes I. Se a gente botar aqui 4 volts, por exemplo, 4 é igual a infinito vezes X. Qual é o valor de X? Pois é, não existe. Então, não tem corrente passando, porque a resistência é tão alta que não vai ter corrente passando e não vai dar para o circuito funcionar. Tranquilamente, acho que é isso que foi da aula passada. Se eu estiver esquecendo mais alguma coisa, eu faço mais um vídeo. E agora a gente vai para um simulador de circuito. Eu vou estar usando o Tinker aqui para mostrar na prática como isso funciona, beleza? Valeu, até mais. Beleza, estamos aqui no nosso simulador. E o que eu quero mostrar para vocês? Que essa coisa toda que vocês estão vendo aqui pode ser simplificado da seguinte forma. Você tem aqui uma bateria de 9 volts. Polo positivo aqui, polo negativo aqui. Você tem 3 resistores em série. E você tem também um multímetro, que ele é vários em um, né? Que nesse caso aqui a gente está medindo a DDP. E ele vai estar mais ou menos assim. Tranquilo. Tá, vamos aqui calcular as paradas então. A gente tem uma bateria de 9 volts. Então a gente já sabe que o U é igual a 9. E o REC, cada resistor é de 1 ohm. Certo? 1 ohm. Então a gente sabe que 9 é igual a REC, que vale 3, que é 1 mais 1 mais 1, que estão todos em série. 1 mais 1 mais 1 dá 3 vezes I. Dá pra gente saber a corrente. A corrente, então, vai ser 9 sobre 3, que é igual a 3 ampere. Tranquilo. A gente acabou de descobrir, então, a corrente que passa pelo circuito inteiro. Apagar isso aqui. Eita, é assim. Então a gente já sabe que daqui vem 3 ampere. 3 ampere. E pergunta, aqui a corrente se divide, sim ou não? Resposta, não, porque a gente está em que modo? No Vzinho. Esse Vzinho é o voltímetro. E o voltímetro tem resistência infinita. Resistência infinita não passa corrente por ele, certo? Então a corrente é um fluxo único. 3 ampere, certo? 3 ampere. Vai passando aqui, dissipar aqui a energia em formato de calor, como é o típico do resistor. E 3 ampere chega no começo até o fim. Uma coisa que eu não falei nas outras aulas que é importante falar é que a corrente
se tem 3 A aqui, vai voltar 3 A aqui. Não é, a corrente não some, cara. Porque a corrente nada mais é que o fluxo de elétrons. Os elétrons não vão sumir, cara. Aqui nesse circuito não tem nada que vai sumir com os elétrons. Então, se sai 3 A, chega a 3 A também. Tranquilo. Vou rodar aqui a simulação para vocês verem visualmente, certo? Tá aqui o multímetro, tá aqui no modo tensão, DDP. E a gente vai iniciar a simulação e vai aparecer o valor de menos 3 volts. Aí você vai perguntar, por que menos 3? Porque eu liguei o polo negativo e o positivo trocados. Porque é estranho isso, na verdade, porque era pra estar certo, mas tá trocado. Mas enfim, pode ser a DDP, pode ser negativa, DDP negativa, pode isso? Pode, claro que pode. O que é DDP? É a diferença de potencial. E você pode pegar um potencial maior que o outro e subtrair, por exemplo, que o potencial maior é potencial menor menos o potencial maior. Isso aqui fatalmente vai dar uma DDP negativa, menos alguns volts aí. Tranquilo? Bom, e esse multímetro tá acusando correto aqui o valor? Vamos calcular aqui, levar na prática. Aqui você tem o que? 9 volts. 9 volts. 9 volts. Aqui você tem um resistor de 1 ohm. Como tem uma corrente de 3, aqui vai cair o que? De 9 volts para 6 volts. Aqui a mesma coisa, vai cair de 6 volts para 3 volts. E aqui de 3 volts para 0 volts. E vai continuar aqui 0 volts e 0 volts. Ou seja, tá certo? A princípio você vai falar que tá errado, porque aqui é 6, aqui é 3, mas lembra que isso aqui é DDP, diferença de potencial, 6 menos 3. No caso aqui tá 3 menos 6, por isso tá do negativo. É igual a voltagem. Tá certo? Eu vou fazer aqui agora o amperímetro. Cadê? Vou apagar tudo aqui, eu vou parar a simulação. E como é que eu vou fazer aqui pro amperímetro? Olha, primeiramente, amperímetro série, tem que estar ligado em série. Então, não importa onde você coloca o amperímetro no circuito, tá? Vou colocar aqui em cima. Deixa eu apagar esse aqui. E vou colocar ele aqui. Eita. Vou colocar ele aqui. Vou mudar aqui ele para amperímetro. Amperagem, né? Para medir a amperagem. E eu vou iniciar a simulação. Vamos calcular aqui para ver se está certo. Beleza. Então, U é igual a REC vezes I, certo? 9 volts é igual a 3 ohms vezes quanto de corrente? Corrente não mudou, continua sendo 3. 3 ampere. Aqui tá miliampere, percebe que aqui tá miliampere, mas é porque eu coloquei a resistência em kilo ohms, se eu não me engano, tá em kilo ohms. Então, perdoe, tá diferente o resultado. Tá mili porque a resistência tá em quilo. Então a conta pra bater tem que ficar 10. Eita, subi aqui o negócio. Pera aí, acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Que bugou tudo. Bom, como eu tava falando, tem que ser mili porque aqui... Meu Deus, de novo, pera aí. É só eu recarregar a página aqui, profissional. Novamente, por que tá mili ali e por que deveria estar mili mesmo? Porque você tem U é igual a 9. Você tem 10 ao cubo ohms e você tem que ter aqui um 10 a menos 3 ohms para cancelar isso aqui. E aqui era para ser 3, né? Aqui também. Para ser 3 para dar igual a 9. Então por isso ele que ficou zoado. Bom, vocês puderam ver na prática aqui como é que funciona, tá ligado? Em série. Beleza? Só queria mostrar esse simulador aqui pra vocês. Bem legal. Se você tiver algum circuito que você queira simular, simula aí. Tinker vai estar na descrição aí. Tinkercad. Tinkercad. O simulador. E muito bom, muito completo. Dá pra usar ele com Arduino também. Você pode pegar aqui capacitor para fazer experimentos também. Você pode pegar... Cadê? Arduino. Dá pra mexer com o Arduino aqui. É muito complicado, eu tenho que aprender isso ainda. E se eu aprender, eu vou trazer um vídeo, tá? Mas, beleza, era isso que eu queria mostrar. Pincelada era o que faltou. Se eu sentir que precisa de mais uma parte 4, eu faço, beleza? Muito obrigado por assistir aqui. Até aqui e falou!